Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Boa noite, uma boa noite bem caloroso. É muito bom estar aqui com vocês, com todos nós. Quero agradecer através da Edna, o carinho que essa diretoria tem para conosco, nos convidando para virmos a esta oportunidade de falarmos um pouquinho dos ensinamentos do Mestre, falarmos um pouquinho de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro, né, da doutrina espírita, mostrando o quanto somos gratos. E ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está nos dando um recado, né? Espíritas, estudai. Estudai para que possa ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu aceito, isso não aceito. Porque aquele que não tem a vontade, o desprendimento para a leitura, para o estudo, ele aceita o que vier, né? E aí fica mais difícil a caminhada. Mas nós estamos aqui hoje para falar de algo facílimo de exercitar, que é a paciência. É muito fácil, né? Muito fácil. A paciência é muito fácil. E às vezes a gente ouve assim: perdi a paciência. Nós não perdemos o que não temos. Então a gente tem que abrir uma reflexão, né? Nós não perdemos o que não temos. Bom, eu escolhi uma historinha para que nós pudéssemos trazer como símbolo do exercício da paciência. Alguém já ouviu falar a expressão paciência de Jó? Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem já usou? Nossa, que legal, 90% já usaram, né? Quem daqui conhece a história de Jó? Aí ficou bem pequenininho o número, né? Por quê? A história de Jó, ela está distante de nós aproximadamente 4.500 anos. Porque 2.500 anos antes de Cristo, na oralidade, ela já existia. Depois é que ela vai para o papel. Aproximadamente 450 anos antes de Cristo, ela vem novamente à tona e ela toma um enxerto, que a gente costuma chamar, tem um texto, e aí esse texto precisa crescer, né? Ele precisa tomar volume. Então, há uns enxertos pelo caminho. Jó, a história de Jó está no Velho Testamento. E os capítulos, não eu, mas os estudiosos, os filósofos pelos quais eu passei e perpassei estudando, a gente vai entender que o capítulo 1, 2 e 3 e o 42 é a história de Jó. Porém, nós temos nesses outros capítulos enxertos que, ao ler, nós vamos percebendo que são conselhos dos amigos, conselhos, sugestões de ações, tentações, né? Mas o que realmente define a história de Jó é o primeiro, segundo e terceiro capítulo e o capítulo 42. Então é baseado nestes que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? No capítulo 1 do versículo, os primeiros versículos, nós temos lá:
Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Esta é uma fala de Jó. Então, como é que começa a história? Jó era um homem riquíssimo. Talvez o hebreu mais rico daquela época. E Jó, ele tinha uma fortuna incalculável. A fortuna de Jó resumia aproximadamente em 7.000 cabeças de ovelhas. Mais ou menos 500 pares de bovinos. Mais 500 pares de muares, que são mula, burro, né? Asno. E tinha 3.000 camelos. Para a época, era muito dinheiro, era muito bem. E ele tinha também uma família numerosa, tão numerosa quanto os seus bens. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas. Uma esposa amável, servos, bondosos. E Jó era um homem bom. Tratava bem todos os seus servos. Acolhia, muitas vezes, estavam numa cesta ou estava festejando dentro da sua família, vinha alguém e falava: Jó, tem alguém degolado lá na praça. E Jó deixava tudo na sua casa, ia até a praça, recolhia aquele irmão, guardava aquele corpo para que ele pudesse enterrar. Porque Jó entendia que todos os seres tinham direito a um enterramento digno. E isso era motivo de gozação, de chocota. Imagine, né? Já foi punido pelas autoridades por causa desse hábito, dessa mania de sair por aí pegando cadáveres e enterrando. Imagine no tempo dele, os cadáveres, aqueles que eram mortos ou saqueados, ou mesmo pelas soldadescas, não eram enterrados, eram jogados nas valas para os abutres comer. Jó não permitia. Sempre que alguém lhe dizia que havia alguém morto, ele ia cuidar. Aí um dia, e ele era fiel a Deus, temente a Deus, um homem crente e bondoso, generoso, não porque fizesse bondade, porque era o seu caráter, bondoso, generoso, né, gentil. Mas o Satanás aparece na história. E o Satanás vai chegar a Deus e dizer assim: ah, também assim é fácil. Ele tem tudo, todas as benesses. Ele não tem motivo nenhum para não ser fiel. Deus diz: não, ele é um servo fiel. E o Satanás então pede a Deus que permita que ele faça um teste. E que ele iria atrapalhar bem a vida de Jó, retirando tudo que Jó tinha. Só um parênteses. A gente percebe que é uma história e que em nenhum momento Deus estaria fazendo conchavo com Satanás, não é? Mas vamos continuar a história tendo esta linha que é o texto bíblico. Então, Jó perde todos os seus animais. Deu uma doença lá, morreram todos os animais. Os servos ficaram sem serviço.
Alguns morreram, outros foram embora. E numa noite estava sua família reunida na casa do primogênito, quando uma grande tempestade cai a casa sobre os seus 10 filhos. Todos morrem, as suas noras, os seus genros, os seus netos, todos morrem. Então Jó não tinha mais bem algum, não tinha mais família, que é o presente de Deus. E ainda para completar a história, a mulher de Jó vai embora e morre também. E ainda não bastando, porque ele não desistia, a sua fé era sincera, e ele agradecendo a Deus, agradecia a Deus, Senhor, mostra-me o caminho. Em nenhum momento blasfemou contra Deus. E ainda mais, Jó ficou todo cheio de bolhas, uma doença que não sabia de onde vinha, mas era uma doença horrível. Jó se coçava com pedaços de telha e, para aliviar a dor, rolava nas cinzas. Então, Jó ficou numa situação terrível, mas ele em nenhum momento deixou de amar a Deus, deixou de agradecer a vida, deixou de dizer, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque tudo que tenho e tudo que não tenho é do meu merecimento. Aí a gente para e pensa um pouco, Essa história é uma história que foi contada num tempo em que a miséria era muito grande. Aquele povo vivia praticamente sem ter o que comer. Tanto que nessa época os hebreus preferem ser cativos da Babilônia, porque onde estavam era impossível continuar. Imagine o tamanho da miserabilidade deste povo. Então, nós vamos entender essa história, vários palestrantes, dos quais eu assisti e fui buscar interpretações. Ela pode ser uma fábula, Nós temos os personagens, ela pode ser uma fábula, como ela pode ser uma parábola. E Jesus tinha o hábito das parábolas, porque ele tinha sua formação lá no Velho Testamento. Independente disso, o fazer uma fábula era contar uma história de uma situação que estava sendo vista ali, naquele momento. Então pode ser. Mas na verdade, a história de Jó é um drama universal. Ele narra o drama de todos os povos. E naquele tempo, os povos conhecidos eram o Oriente apenas. Mas é um drama universal, que é o problema da dor, do mal e do sofrimento. Um dos livros difíceis de ler, porém incrível, é o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem puder ler, leia esse livro, que dá assim uma ampla visão dessa situação em que o universo, na atualidade, está vivendo. Hoje, o universo, porque a pandemia, ela não poupou nenhum povo. Todos os povos sofreram com esses momentos que nós passamos. Nós, enquanto brasileiros. Então, a miséria do povo, ela é maior porque
O homem perde no primeiro momento as coisas materiais. O que foi que Jó perdeu no primeiro momento? Todas as coisas materiais. E junto, aquele que não é fiel a Deus, que não crê, que não tem uma fé verdadeira, ele se abate. E a primeira atitude, verifica se todas as portas estão fechadas antes de dormir, mas tranca Deus do lado de fora. E quando o homem se afasta do amor de Deus, quando o homem, porque Deus não se afasta de nós, Deus nos conhece, Deus cuida de nós o tempo todo. Um exemplo para leitura na Bíblia seria o Salmo 139, né? É maravilhoso aquele salmo e nos dá uma sustentação muito interessante, porque ele diz assim: Senhor, eu sei que tu me persegues, Senhor, eu sei que tu me amas. Então, se eu sei que Deus me persegue, porque Ele está comigo. E se eu sei que Ele me ama, eu não devo perder a minha fé. Não é assim? Então, o texto de Jó, eu particularmente fico com a fábula, mas quem quiser ficar com a parábola também, né? A fábula por causa da idade do tempo, do texto. Então Jó se dirige a Deus e descreve a condição humana em que aquele povo vivia. Como se Deus não soubesse. Não é? Mas, e ele narra e faz o seu clamor, não para ele, mas para os outros. Então, numa sociedade doente, onde impera o ódio, onde impera a discórdia, Jesus prevê tudo isso. Nós, seres humanos, é que não percebemos. Mas ele diz, haverá, né, disenções entre pai e filho, mãe e filha, sogro, sogra, nora, filhos, por causa de mim. Porque Jesus trouxe a boa nova. Jesus trouxe o caminho para termos o quê? Sempre estarmos perto de Deus. E nós vamos caminhando, né, por aí. Nós vamos encontrar na lei de destruição, no livro dos Espíritos, lá no item dos flagelos destruidores. Alguém aqui conhece a lei de destruição? Então é bom a gente estudar, né? O livro dos Espíritos. Por quê? A lei de destruição ela é necessária para que haja renovação. Quando eu preciso plantar, eu não vou sulcar a terra, né? Vou preparar a terra, vou. Antes tinha algo plantado, mas aí foi arrancado, eu vou preparar a terra, eu vou pôr a semente vai depender do tempo cronológico, do tempo da chuva, do sol, para que essa semente germine. Olha o exercício da paciência, né? E tem um tempo para colher. Então nós, seres humanos, recebemos já a semente, o semeador já esteve entre nós. Ele já fez a semeadura. E nós somos o solo. A decisão de ser um solo fértil é nossa. A decisão de ser um espinheiro é nossa também. Não é? Então, olha o processo da paciência. Tá? Para que nós estivéssemos aqui, nossa mãezinha carregou no seu ventre materno 9 meses. É um tempo, não é?
E ela teve paciência de esperar que nós estivéssemos prontos para vir. Então, na questão 740, no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, ele diz assim, Kardec perguntando aos espíritos: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com a mais aflitiva necessidades? Olha, nós sabemos que o flagelo é necessário. Já perceberam que a gente acaba crescendo depois que a gente passa por um flagelo ou por um momento difícil? Às vezes, um luto, porque o luto não é só de perder um ente querido. O luto é de perder um emprego, perder um amigo, de perder um animalzinho. E a gente passa por esse momento da dor, um momento de um flagelo. Só que aí, quem tem fé, vai se encher de força, de fé, de entendimento e vai procurar o caminho. Então, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência, a sua resignação à vontade de Deus, que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, libertando-se assim do egoísmo. Nós temos uma outra passagem também do Livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1, penas e gozos terrestres, lá no item da felicidades e infelicidades relativas. Por quê? Ele vai chamar de felicidade e infelicidade relativa. Porque a felicidade é relativa. A felicidade é um estado de alma. Eu não preciso ter para ser feliz. E a infelicidade? Aqueles que creem que para ser feliz precisa ter, então vive na infelicidade. Há males, na questão 924, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Então vamos ver o que foi que os espíritos responderam a Kardec. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Quer dizer, olha lá, Jó, na abundância eu tenho fé, quando passo pelas dores, preciso dobrar a fé, né? Preciso aumentar ainda a fé. Mas normalmente, o universo, não somos nós que estamos aqui hoje nesta sala, afastamos de Deus. Porque ainda a humanidade não conseguiu viver integralmente o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. As coisas vêm primeiro, porque nós somos muito mais materialistas, né, do que espiritualizados. E amar o teu próximo como a si mesmo. Nós temos dificuldade de nos amar, autoconhecimento, amar a si mesmo, agradecer a Deus. Eu gostaria de ter um cabelo enroladinho, mas não tenho. É essa coisinha mesmo. Então, muito obrigada, Senhor, porque ainda tenho. Pode ser que daqui a pouco não tenha mais, né? Enfim, nós somos assim mesmo. No livro Caminho, Verdade e Vida, no item 123, nós vamos encontrar a primeira epístola aos Coríntios. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é? Porque antes de partir ele disse que enviaria o Consolador prometido. E nós não cremos.
E o Consolador prometido já nos foi enviado. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Então, nós estamos aqui vivendo alguns momentos. Quem foi assistir Os Mensageiros? É uma obra de grande reflexão. Naturalmente que na película, né, do cinema, para colocar toda a história, né, o livro todo, a obra toda, precisaria ter uns 4 livros sobre mensageiros. Então eles pegam o quê? A essência, né, uma ação para nos darmos como exemplo. E tem hora que a gente fica, né? Que lado que eu estou? Né? Essa história de que lado eu estou, lembrei-me uma vez, numa palestra, eu não me lembro onde o Haroldo estava, mas uma pessoa pergunta para ele assim, porque como juiz, né? As pessoas ficam aguçadas para querer fazer perguntas a ele sobre justiça. Ele pergunta, né? Se ele aceitava ou condenava o uso de armas. Ele fala assim, de que lado? Né? Então, nosso julgamento é de que lado? De que lado nós estamos? Porque a justiça não é mandar o irmão para a prisão. Isso é um exercício de tirar o irmão com problemas da sociedade, mas não significa que é justiça. A justiça é divina. Esperemos, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Então, julgar, né? Vamos dar tempo para que a verdade venha. Vamos ter paciência, né? Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Nesse capítulo de Mateus a gente vai ver. O lírio nasce do lodo. Da pedra áspera vale-se da solidez, da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga extrai-se o remédio salutar. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Esse é o caminho absoluto da eternidade frente à paciência. Interessante que nós precisamos observar ainda quatro ações que podem mudar a nossa vida, ou a vida de cada um. 4, só 4. Primeira delas, a fé. O que manteve Jó? A fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto está em Hebreus 11, 1. Muitos, e vocês já devem ter passado por essa experiência, Deus não existe. Se Deus existisse, teria curado o meu filho. Não é? Deus não existe. Quem aqui consegue ver o ar que respiramos? Não vemos. Mas ele existe. Porque se ele não existisse, nós morreríamos. Não teríamos o ar.
Quando olhamos para o céu, quem de nós homens seria capaz de fazer essa abóbada azul cintilante? Quem de nós? Onde está Deus? Ele está em todos os lugares. A fé em Jesus muda tudo. Em vez de uma vida dominada por medo, desespero e falta de sentido, em Jesus você encontrará propósitos, esperança e coragem. E tudo pela fé. O segundo item que nós devemos cultivar e observar é a gratidão. Jó, mesmo tendo perdido tudo, ainda assim ele agradecia a Deus pela vida, pela experiência. Gratidão. Muita tristeza e insatisfação vem da falta de gratidão. A pessoa que não é grata, ela é triste. Ela é macambúzia o tempo todo. Ela não vê motivos para sair daquela tristeza. Quando você lembra das bênçãos de Deus e agradece por elas, seu coração fica mais alegre. Gratidão também muda as nossas perspectivas. Lembrar sempre de cuidar de você. Ser grato consigo mesmo. Generosidade. Jó era um homem generoso. Ele cuidava bem dos seus animais, dos seus filhos. E nós? O amor ao dinheiro só traz problemas e inquietação. Só traz miséria e desconforto. A doutrina espírita nos ensina que há maior alegria em dar do que receber. A generosidade é uma demonstração de amor, que também muda o seu coração. Aquele que dá, pensa que está dando, que está doando. Não, ele está recebendo muito mais do que está doando. E a quarta é a nossa querida paciência, né? Sim, cultivar a paciência. É fácil? Facílimo. Tem um livro bem gostoso de ler, chama Paciência, do nosso irmão. Eu vou lembrar já o nome dele. Já esqueci, né? Mas eu vou lembrar. Mas a paciência ajuda a evitar muitos conflitos desnecessários e alcançar bênçãos maiores. As melhores coisas levam tempo. Com paciência você verá a ação de Deus em toda a sua vida. Bom, nós já somos felizes porque estamos aqui, né? A dor que ora sentimos é a nossa bênção de amanhã. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Essa frase eu tirei do livro O Consolador, né? Pelo Espírito Emmanuel. Então, tenha paciência com você mesmo. Você está evoluindo. É como o germinar da plantinha. Aí um dia você vai lá, tem uma folhinha fora da terra. No outro dia você vai e tem 2 folhinhas. Depois no terceiro, a sua plantinha já tem alguns centímetros. E assim vai, não é? É tudo de uma vez só? Não. Está todo mundo curioso para saber o que aconteceu com Jó? Sabe o que aconteceu com Jó? Jó recebeu tudo em dobro. Tudo em dobro. Agora ele não tinha mais 7.000 ovelhas. Agora ele tinha 14.000 ovelhas. Todos os seus bens foram restituídos em dobro. Deus enviou a ele uma outra mulher, uma outra esposa, com a qual ele teve de novo 10 filhos. E conta a história que ele passou de 100 anos, né? Porque Jó perseverou
na paciência e no amor, porque só paciência sem amor também não vai dar certo, não é? Então, é esse estado de alma que nós criamos quando estamos passando pela dor, é que faz a gente arregaçar as mangas e vamos à luta. Vai dar certo, né? Como é que é? Não temos mais 2 carros, mas tem um, vamos compartilhar. Não tem mais nenhum, vamos andar a pé, né? Vamos nos lembrar dos tempos em que a gente ia para a pracinha e uma pipoca e um sorvete era suficiente para sermos felizes. As crianças corriam e brincavam, todos felizes. Não tinham necessidades de grandes sofisticações. A simplicidade também é prece. O amor ao próximo é uma prece. Então, o que nós tínhamos para trazer era essa reflexão, para a gente parar um pouquinho, pensar, levar a nossa palavra de amor, de carinho para os nossos próximos. Quem são os nossos próximos mesmo? O nosso próximo mais próximo é a nossa família, né? E é ali que a paciência tem que ser exercida. É na família. Porque é da família, daquela família, que vai sair outros membros que constituirão outras famílias. Se forem filhos criados com mansuetude, com generosidade, com amor, ensinando a paciência, hoje não deu, vamos insistir, amanhã vai dar certo. Se não der amanhã também, obrigado, Senhor, mostra-me o caminho. Desistir jamais. Esse é o ensinamento da doutrina espírita. E não estamos sós, estamos a caminho. Sozinho, vamos mais depressa. Juntos, vamos mais longe. Muito obrigada. Eu convido a todos agora para que nós possamos fechar os nossos olhos, buscar dentro de nós e sentir esse amor vivo de Deus por nós. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje, congregando nesta casa de oração, neste hospital, nesta escola, neste lar. Porque é aqui, Senhor, que viemos buscar os teus ensinamentos, a tua palavra e o teu acolhimento. Obrigada, Senhor, por todos os nossos irmãos que neste momento estão a caminho conosco. Que sejamos fortes, Senhor, para que nós possamos, ao estender as nossas mãos, alcançá-los, cuidar dos nossos amores, cuidar da natureza, ponderar os nossos sentimentos para com aquele que é diferente de nós. Cuidar, Senhor, que nós possamos respeitar todas as filosofias, pois bem sabemos que todos os caminhos conduzem a Ti. Muito obrigada, Senhor, que a paz que a nossa alma experimenta nesses instantes abençoados por esta espiritualidade amiga que aqui está conosco, a nos proteger, a nos intuir e a nos amparar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos vocês, queridos amigos, por estarmos aqui hoje juntos. Que assim seja.